Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe a todas as pessoas que estão entrando nesse devocional, nesse canal de Pão Diário. Devocional Pão Diário, alimento espiritual para a sua vida. O tema para o nosso devocional de hoje é nosso tabernáculo no céu com Deus. Nosso tabernáculo no céu com Deus. Eu vou estar lendo 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. E no versículo 5, ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Amém, meu irmão? Abençoado. Então a palavra de Deus fala nesses versículos que nós temos um tabernáculo eterno, não feito por mãos humanas, um tabernáculo celestial, preparado por Deus. Jesus disse: Eu vou, mas prepararei morada para vós, para que quando vós vierdes, estareis comigo. Então, em outras palavras, Jesus foi preparar esta morada para nós. E é o tema da nossa mensagem, nosso tabernáculo no céu com Deus. Isto pode vir como uma revelação para algumas pessoas, mas nossos corpos não foram feitos para durar para sempre. Nós temos essa noção que nossos corpos não foram feitos para durar para sempre. Se observarmos, nada foi feito aqui nesta terra para durar para sempre. Ainda hoje eu estava falando com a minha esposa sobre o tempo das coisas, né? Que 20, 25 anos tem que trocar os brasilites, deu problema na minha energia elétrica, tive que trocar os fios de luz ali, já estavam corroídos, 20 anos de instalação, né? O carro tem que ser reformado, o corpo tem que ser cuidado porque ele vai deteriorando, então nada dura para sempre. Então, se nada dura para sempre nessa terra, por função do pecado, por causa do tempo que age nas coisas, não seríamos nós que iríamos durar nesta terra, nesse corpo para sempre. E então esse corpo nosso é um lugar temporário para as nossas almas. Ele serve para abrigar as nossas almas. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 5:1, que eu acabei de ler, sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Casa não feita por mãos humanas. Casa eterna no céu. Ou seja, isso vai acontecer conosco, com cada um de nós. Nós vamos deixar nossos corpos e os salvos habitarão com Cristo. Quando morrermos, nós deixaremos esse corpo terrestre, mortal, corruptível, e seremos revestidos por um corpo imortal,
Um corpo que não sofre a ação do tempo. Não seremos fantasmas, mas podemos... É só você ler a passagem que Jesus passou pela parede e as pessoas acharam que era um fantasma, mas tocaram nele e viram que ele tinha um corpo. Mas o corpo de Cristo já não sofria a ação deste mundo. E é isso que vai acontecer conosco. Vamos ser revestidos do corruptível, vamos ser revestidos pelo incorruptível. Nossos corpos, de certa forma, eles vão ser como os nossos velhos corpos, mas de outra maneira. Um corpo que aparentemente pareça igual. Vejam quando Jesus estava caminhando depois de ressuscitar, e as pessoas estavam falando de Jesus, e ele perguntou para essas pessoas o que eles estavam falando, o que eles queriam, né? E eles disseram, não, mestre, estavam falando de Jesus. E não perceberam que Jesus estava ali com eles. Não perceberam na fisionomia do corpo, mas viram que tinha uma pessoa ali. Então isso mostra que nossos corpos serão semelhantes a esses, mas serão corpos onde não envelhecemos, serão corpos incorruptíveis. Nós nos alimentaremos da árvore da vida, está lá em Apocalipse, a árvore da vida, o alimento para a vida eterna. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram tirados do jardim, foi colocado querubins a proteger o caminho da árvore da vida, para que eles não viessem a comer e tivessem vida eterna em seus pecados. Então, nós seremos radicalmente melhorados. Esse corpo nosso, que muitas pessoas idolatram, vai virar pó. E nós receberemos um corpo glorificado. Nossas mentes serão resgatadas de todas as limitações que o pecado tem imposto para elas. À medida que nós envelhecemos, tendemos a esquecer cada vez mais das coisas. E não precisa muito para isso, não. Ainda hoje, agora há pouco, falava com a minha esposa sobre isso, como a gente tem esquecido das coisas. Semana passada, falava com o meu pastor, como a gente tem esquecido das coisas. Até ele se preocupava com relação a isso, dizendo que tem ficado esquecido. Não quer dizer que nós temos Alzheimer, mas nossos neurônios vão deteriorando, vão morrendo, vai se formando neuróglias no lugar dos neurônios, a nossa alimentação não é adequada, muitas coisas, muitos fatores acontecem para que nós venhamos a ficar pessoas que esquecem das coisas. Mas a alimentação, ela é ideal, ela é adequada. Se a alimentação for ideal, adequada, você vai ter os nutrientes necessários para ter um pouco mais de concentração, digamos assim. A leitura também faz muito bem para a mente, muito bem para a pessoa, para a dicção, para as pessoas lembrarem das coisas, para ter novas palavras a serem usadas. Mas eu indico você, meu irmão, a não ler qualquer coisa. Leia livros que são indicados por pessoas conceituadas, principalmente livros cristãos que vão demonstrar o caminho de Deus, o caminho segundo a palavra que está aqui na Bíblia. Amém? Então, no céu, a nossa mente, ela vai operar em capacidade máxima. Tem estudos que dizem que a nossa mente, ela opera numa capacidade de 7%. Quem consegue operar um pouquinho mais acima disso, são considerados gênios, nerds. E quando tu força muito a mente, te dá dor de cabeça, porque não foi feito para trabalhar acima disso. Mas no céu, nós vamos trabalhar plenamente, nossa mente a 100%. O que sabemos é que no céu será diferente do que aqui na terra. Nós temos uma pátria celeste. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, nos diz que é semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder.
Então não haverá efeitos do envelhecimento, não haverá deficiência. Nossos corpos ressurretos, nossos corpos ressuscitados se assemelharão ao de Jesus. Jesus, ao ressuscitar, ele passou 40 dias conosco aqui. Tem muitas passagens que mostram como vai ser. Amém? E lá em João, 1 João, capítulo 3, versículo 2, diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Aleluia, isso é maravilhoso, meu irmão. Isso é maravilhoso, abençoado, abençoada. É ótimo pensar sobre o céu. Não gostamos de pensar no inferno, não gostamos de pensar em tragédias, coisas ruins, mas pensar no céu é maravilhoso. É o que todo mundo anseia. O crente, o não crente, o justo, o não injusto. Mas eu quero dizer para você que o céu é para o crente. O céu é para aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e que crê em Jesus de todo o seu coração. Não há mais nenhuma condenação para você que está em Cristo Jesus. No céu nós temos muito mais coisas para olhar adiante, muito mais coisas para vislumbrar, muitas maravilhas que Jesus foi preparar, que não entrou no nosso coração. Jesus diz na palavra que ele ia preparar a morada, mas que isso não tinha entrado ainda no nosso coração. Nós só podemos conjecturar algumas coisas, mas sabemos que isso será algo maravilhoso. E enquanto estamos ansiosos por ele, pelos céus, por estar com Cristo, uma coisa muito importante, voltando aqui para a terra, uma coisa muito importante, oremos também para que Deus nos ajude a fazer a diferença aqui na terra. Seja um referencial de Deus aqui na terra. Seja um referencial de bênção do Senhor aqui na terra. Procure ser o sal da terra e a luz do mundo. Deus é quem te convence do pecado, da justiça e do juízo, e a recompensa, o galardão, virá da parte do Senhor Jesus. Amém, meu amado? Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui com esse pão diário, alimento espiritual para a sua vida. Voltamos amanhã, querendo Deus.